Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer um load balance no MikroTik versão 7. Então estou aqui agora com o meu MikroTik já conectado, como vocês estão vendo, porém o meu MikroTik ele só tem um link de internet. Eu não consegui uma outra configuração aqui para a gente estar fazendo a simulação desse link. Então o meu link principal, meu link 1, ele está chegando para mim através da minha WLAN 1. E aqui na minha Ether 2 eu estou simulando como se estivesse um segundo link. Então vocês podem estar seguindo a configuração desse vídeo e qualquer problema, qualquer dúvida que tiver durante esse vídeo, vocês podem estar deixando aí na descrição que eu vou fazer o máximo para me responder cada um de vocês. Então vamos seguir aqui com o nosso vídeo. A primeira configuração que eu costumo colocar no MikroTik seria a configuração de DNS. Então se eu vir aqui em IP, DNS, eu tenho aqui o IP de DNS do Google e o IP de DNS da Cloudflare. E agora o segundo passo que eu costumo fazer seria criar uma interface de list. Então vou aqui em Interface List, clicar em List. E aqui, como vocês estão vendo, não tem nenhuma interface de list. Essa interface eu crio ela para agregar cada interface do meu MikroTik ao seu respectivo uso. Então vou clicar aqui no mais e vou criar uma lista de interfaces chamada WAN. E dentro dessa WAN eu vou colocar quais que são as interfaces de rede que vai fazer parte da minha WAN. Então vou escolher aqui Ether 2 e também o meu WLAN 1, que seria o meu link que eu tenho neste exato momento. Agora o próximo passo que eu vou fazer é estar fazendo o NAT para a nossa interface. Então vou clicar em IP, Firewall. Caso o seu firewall ele venha para o filter, basta você clicar na aba NAT. Então esse meu MikroTik, ele já é um MikroTik que eu estava utilizando ele para fazer outras videoaulas aqui do canal. E vocês não precisam se preocupar com as configurações que estão mostrando aqui no nosso equipamento. Então vou clicar aqui no mais. E agora aqui em Interface List, que é a saída para a internet, vamos escolher aqui nossa interface que nós criamos anteriormente, nossa interface WAN. E agora aqui no Action, vamos clicar na opção Masquerade. Vamos clicar em OK e o nosso NAT ele está pronto. Uma outra coisa também que eu costumo fazer seria colocar o meu NAT na primeira ordem. Então o meu NAT aqui ele tem que ficar onde está o número 0. Caso você tenha mais de uma regra e ela esteja fora de ordem, basta vocês clicar nesse símbolo aqui de hashtag, manter essa ordem e subir a regra do NAT. Então agora o próximo passo que a gente vai fazer será a gente criar a marcação de rota no nosso MikroTik. Então é aqui que vocês vão ver quais que são as diferenças que tem da versão 6 para a versão 7. É nessa parte que muitos não conseguiu estar concluindo a sua configuração justamente pela essa alteração que a MikroTik fez. Então se eu vir aqui no Mangle, vou clicar no mais e aqui em Action eu coloco, por exemplo, Mark Route. E na versão 6, vocês conseguem estar fazendo a alteração do Mark Route por aqui. Só que na versão 7, vocês têm que configurar um table antes de estar fazendo essa configuração. Então, para fazer essa criação, vamos aqui no campo Routing Table. E agora vamos clicar aqui no mais. Vamos escolher primeiro o Route Table para o nosso ESP1. Vou marcar essa configuração aqui de FIB. E agora vou clicar e criar mais uma outra router. Vou dar um OK e pronto. Agora a gente pode estar continuando dentro da nossa tabela Mangle. Então vou clicar aqui no símbolo de mais. E agora se eu vir aqui no Action Mark Route, eu tenho o meu ESP1 e meu ESP2. Então esse Patch Throw vamos estar desmarcando. Então desmarcando essa opção, isso impede que as regras de Mangle continue sendo processada após a nossa marcação de rota. E isso também ele vai melhorar muito o desempenho do nosso roteador, principalmente se for uma rede com volume muito alto de tráfego. Então agora vamos voltar aqui no Advanced. Aqui no nosso PCC, nosso Peer Connection Classify, eu não vou utilizar o Boot Address Imports. Quando eu deixo de usar esse Boot Address Imports, eu estou reduzindo muito a granularidade do balanceamento e fazendo também com que o nosso tráfego ele não seja dividido baseando em portas específicas do nosso equipamento. E assim como a gente desmarcou o nosso pass-through, usando também somente o boot address, a gente vai reduzir a carga de processamento da nossa regra,
fazendo também que o nosso equipamento ele tenha mais performance. Então aqui na nossa regra do PCC, eu vou colocar o número 2, que nós temos 2 links. E aqui no extra, vou continuar marcando aqui local. Eu vou dar uma negação para ele, um not. E agora eu vou estar seguindo com minha regra. Vou clicar em Apply, vou dar um copy. E agora eu vou mudar para a nossa rota ESP2. E agora eu volto aqui no Advanced, vou colocar 1 e eu vou dar um OK. Então aqui a nossa regra do Mangle ela já está feita. Agora o próximo passo seria a gente estar seguindo na configuração de rota do nosso equipamento. Vamos em IP, Routes, e aqui no nosso IP Route a gente precisa descobrir qual que é o gateway que a gente vai utilizar no link. Então se eu vim, por exemplo, em IP, DHCP Client, eu posso clicar aqui no mais, vou escolher minha interface de link, não vou adicionar essa rota default, vou desmarcar também os DNS, porque eu vou utilizar o DNS do meu roteador. Então vou clicar aqui em Apply e aqui em Status eu vou pegar qual que é o gateway da minha rede. Ele deu um bug aqui, vou renovar aqui a minha rede. E pronto, esse é o gateway que nós vamos estar utilizando. Então caso vocês queiram, vocês podem estar vindo aqui em IP Address e vocês podem fixar um IP da faixa do link para deixar esse IP aqui e ele nunca vai mudar. Então, como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho aqui já criado um IP address na minha interface de link. Então, eu vou remover e ele já está aqui. Então, vocês podem estar fazendo isso, por exemplo, para o seu link 2. Se eu tivesse, por exemplo, o link nessa faixa de IP, eu ia estar colocando ele aqui na Ether 2, ia dar um OK, ia dar a sequência da configuração da rota. E aqui na minha rota, eu vou clicar no mais para adicionar uma nova rota. E aqui eu vou utilizar uma rota recursiva. Então na rota recursiva eu vou escolher um IP de destino. Vou colocar um IP de exemplo 9.9.9.9 e vou apontar para o gateway do meu roteador. Então se eu clicar aqui em App, então essa regra ela está fazendo com que o 9.9.9.9 ele chegue no meu equipamento apenas pelo gateway do meu modem. Então aqui no nosso scope eu vou mudar para 10 e eu vou comentar essa regra. Eu recomendo que você sempre use comentários tanto na regra que você esteja fazendo, como no Firewall, no Address List, porque assim fica mais fácil de você estar fazendo o debug caso seja necessário. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar recursivo link 1. Então vou clicar em copy e agora eu vou escolher um outro IP para a gente estar fazendo essa rota recursiva. Então vai ser o 4.2.2.1 e agora eu vou escolher um IP que não esteja na minha rede, colocar o 5, como se o 5 ele fosse o meu link 2, vou clicar em App e aqui no comment eu vou colocar link 2. Eu vou até pegar essa faixa de IP, vou aqui em IP Address e vou simular mesmo um caso real. Então digamos que esse 5.200 ele seja o nosso link 2. Vou até comentar ele aqui, link 2. E aqui embaixo seria o nosso link 1. Então o IP 4.2.2.1 ele vai chegar na minha RB apenas por esse gateway. Então se eu pegar esse IP e tentar pingar ele, eu não vou conseguir pingar, porque o meu gateway 192.168.5.1 ele também não está disponível dentro da minha rede. Então agora o próximo passo seria a gente configurar a rota padrão do nosso MikroTik. Se eu vir aqui no New Terminal e dar um ping, por exemplo, para o Google, eu não vou conseguir pingar, porque não existe uma rota default dentro do meu MikroTik apontando para a internet. Então vou clicar aqui no mais e agora eu vou estar direcionando todo o tráfego do nosso MikroTik e vou colocar ele para sair do IP, deixa eu ver o IP aqui, 9.9.9.9 e aqui a distância vai ser 1. Eu vou clicar aqui em Apply, vou colocar aqui, por exemplo, como link 1. E uma outra coisa também interessante que saiu na versão 7, uma outra alteração, se eu colocar o mouse aqui, por exemplo, está falando que a minha rota ela está inativa, ela está reachable. Então para a gente estar resolvendo, a gente precisa vir aqui no nosso Target Scope
e mudar para 11. Então essa mudança no comportamento do Target Scope, ele veio na versão 7 e ela pode estar relacionada a alterações na forma como o sistema ele resolve as rotas recursivas. Então eu mantenho aqui no 11, eu vou dar um OK e a minha rota agora ela está sendo reconhecida, minha rota está ativa. Então se eu vir aqui no meu terminal e dar um ping para o Google, eu vou conseguir ter um ping perfeitamente saindo pela internet. Então eu vou apertar o Ctrl C para cancelar. Eu vou dar 2 cliques nessa rota, vou clicar em Copy. E agora eu vou apontar a minha segunda rota, que seria do link recursivo, para o IP 4.2.2.1. E ele vai ser a distância 2. Então eu vou clicar em Apply. E aqui no comentário eu vou mudar também para link 2. Então vou dar um OK. E aqui está feito a nossa rota principal e o nosso failover, que seria aqui o link 2. Agora para a gente configurar o Load Balance, basta a gente clicar aqui no mais. E aqui no Gateway vamos estar colocando 4.2, na verdade 9.9.9.9. Aqui no Route Table vamos escolher ESP1, aplicar. Aqui vou até colocar o nome de Balance. E aqui no Target Scope também vamos colocar em 11. Agora vamos copiar a nossa regra, o próximo IP 4.2.2.1 para o ESP2. Então vou dar um OK. E como vocês estão vendo, aqui a rota default ela está ativa. E também a nossa primeira rota do Load Balance ele também está ativo. Então agora, como vocês podem ver, aqui no Balance, o 4.2.2.1 ele não está ativo. Então se eu vir aqui no IP, Firewall, no Mangle, mesmo a minha segunda rota não estando ativo, isso pode impedir com que a nossa internet ela funcione corretamente. Porque mesmo não tendo o Load Balance ativo, ele está fazendo a divisão dentro do nosso PCC. Então a gente pode estar criando uma outra alternativa para que sempre que uma rota, qualquer uma das rotas estejam down, ele vai estar desabilitando aqui para a gente essa rota do nosso MikroTik. Então se eu vir aqui no New Terminal, eu posso colocar, por exemplo, IP, tudo minúsculo, IP, Routing, Disable. E agora eu vou abrir o colchete, vou colocar um Find para ele fazer a procura. Então ele vai procurar tudo que está no comentário escrito Balance. Vou fechar o colchete. Se eu dar um Enter agora, ele desabilitou para mim as minhas rotas. Então eu vou copiar aqui este comando. Agora eu vou vir aqui em Tools, Netwatch. E que dentro do Netwatch, vou clicar no mais. Eu vou escolher um IP do host, 4.2.2.1. Na verdade, vamos fazer da primeira rota, 9.9.9.9. Vou colocar para ele fazer a execução do comando a cada 30 segundos. E aqui em down, quando ele estiver down, eu quero que ele desabilite a minha rota. Quando estiver up, o comando vai ser enable. Então vamos dar aqui para enable e vou dar um OK. Então vamos esperar aqui contabilizar o status. Ela habilitou aqui agora, porque minha rota está up. Então vou dar um duplo clique, vou clicar em copy. E agora eu vou mudar apenas o IP para 4.2.2.1 e vou dar um OK novamente. Então vamos verificar. Aqui está em app. Ele ficou em app. Na verdade, vamos estar verificando. Então vou clicar aqui em Tools, Ping. E como vocês estão vendo, o meu IP ele está pingando. Esse IP ele deveria chegar somente pelo 92.168.5.1. Então vamos fazer aqui um tracert no nosso MikroTik. E como vocês estão vendo, ao invés dele vir pelo 5.1, ele está vindo pelo outro link, seria o link 1. Então a gente consegue também criar uma regra no Firewall para a gente resolver este problema. Então vamos em IP, Firewall, e agora no Filter vamos clicar no mais. Vou criar uma regra de input e aqui no Source Address vamos estar colocando 4.2.2.1. Em Interface vamos dar uma negação
e vamos escolher agora o link 2. Aqui no Action, vamos clicar em Drop e vamos aplicar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um drop para que toda vez que esse IP ele chega na RB, que não seja pela Ether 2, ele vai dar um drop. Então, se eu vim aqui novamente em Tools, Ping, e tentar pingar, esse IP ele não vai ser mais reconhecido. Esse IP ele só vai chegar no meu MikroTik caso seja pela Ether 2. Então, como vocês podem ver, a minha regra agora ela está sendo contabilizada. Então, se eu desativar essa regra, o meu IP ele vai chegar no meu MikroTik. Se eu habilitar a minha regra, esse IP ele não vai conseguir chegar. Então, agora vamos dar um duplo clique nesta regra, vamos clicar em Copy e vamos fazer o mesmo para o 9.9.9.9 e vamos colocar WLAN 1. Então, como eu falei anteriormente, seria muito importante a gente estar colocando o comentário para que nossa configuração fique mais organizada. Então, vou subir ela aqui e ótimo. Agora eu vou vir aqui em Tools, Netwatch e como vocês estão vendo, o meu link ele está down e com isso a minha rota do balance ela foi desabilitada. Caso o meu IP ele fica up, a minha regra vai ser habilitada. Então podemos fazer um teste mesmo desabilitando a regra do link 2. Então vamos clicar nela, vamos desabilitar. E esse IP ele vai ficar up. Quando ele ficar up, a nossa rota vai ser habilitada automaticamente. E pronto. Minha regra ela foi executada porque o nosso IP ele está up e a minha rota aqui ela está ativa. Então se eu habilitar para funcionar da forma correta, esse IP vai ficar down e meu balanceamento ele vai ser desabilitado, mantendo somente o link default ou failover. E funcionou perfeitamente. Então, caso vocês queiram, por exemplo, vocês podem estar diminuindo aqui o tempo dessa checagem para 10 ou 20 segundos. Tudo isso vai de acordo com o seu uso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para que sempre eu lançar um novo vídeo aqui no canal, você seja notificado. Te espero no próximo vídeo.